Então, a gente já está lá online no Facebook, então queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui, agradecer a Letícia. Eu vou só aguardar mais um minutinho, tá? Para a gente ver se está tudo ok aqui. Você está ouvindo bem, Letícia? Tudo bem? Bom, tá tudo certinho. Perfeito. Então, a gente vai fazer assim, ó, vou compartilhar com vocês aqui o link do Facebook. Então, se vocês quiserem, enquanto eu apresento a Letícia, se vocês quiserem compartilhar nas suas redes, para quem ainda não conseguiu se inscrever ou não está aqui com a gente agora. Então, eu vou contar um pouquinho. A Letícia Gomes de Pontes é doutoranda em doenças tropicais pela Faculdade de Medicina de Botucatu. Atualmente ela realiza, quer dizer, agora ela já voltou, né, no doutorado sanduíche, na Faculdade de Medicina da Universidade de Zagreb, na Croácia. Ela é aluna regular da Faculdade de Medicina de Botucatu, no programa de doenças tropicais, com mestrado na Faculdade de Medicina de Botucatu, pelo programa de doenças tropicais, e é bacharel em ciências biológicas pela Universidade Estadual Paulista, Bauru, é Unesp, né? Isso mesmo. Então, na verdade, aqui esse é um webinar especial aqui para a rede. É o primeiro webinar em que uma integrante da rede é o webinarista e a gente gostaria que esse momento tivesse chegado muito antes. A rede está aberta a vocês, integrantes que queiram conversar com a gente. A gente tem esse canal aberto para todos e a Letícia usou esse canal para conversar com a gente e a gente aprendeu muito com ela. Tem aprendido muito com ela e eu acho que ela só contribui desde que a gente se encontrou, Letícia, desde como audiência você já colaborou interagindo aqui com a gente. Então, eu agradeço muito mesmo você estar aqui e por tudo que você já compartilhou com a gente. E eu espero que esse seja um momento em que a gente possa, de fato, começar a interagir, integrar mais essas pessoas incríveis que estão por aí e que fazem a rede ser a rede. Então, agradeço quem acompanha a rede e a palavra é sua, Letícia. Muito obrigada. Estou emocionada de você estar aqui hoje. Ai, que linda, muito obrigada. Eu que agradeço a rede de ter aberto as portas para mim, de ter me aceito assim, com braços abertos. A gente tem voz na rede, eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de ter voz na rede. E convido a todos a participarem, quem ainda não é integrante, porque vale muito a pena, muito a pena. O Ju, eu aperto aqui em compartilhar tela. Isso, pode compartilhar e ficar à vontade, tá? Uhum. Eu vou abrir a minha apresentação, um momentinho. Sim. Você pode compartilhar o desktop, que aí fica fácil da gente ver a sua tela, tá? Ai, achei, Gil, carregou agora. Não tem problema, tá tudo certo. Aqui eu coloquei de novo o logo e eu gostaria de agradecer, né, a atenção de todo mundo, todos estarem aqui presentes para estar vendo a minha vivência, a minha experiência, né, que seja dentro da investigação proteômica em saúde animal. Agradeço muito a presença de todos. Como a Ju já me apresentou, né, então eu já faz uns 6 anos no Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos no CEVAP. Eu estou há 5 anos também dentro do programa de pós-graduação da Faculdade de Medicina, aqui na Unesp de Botucatu, e tive recentemente na Universidade de Veterinária em Zagreb, na Croácia. Foi uma experiência muito gratificante. Eu trouxe muitos frutos, acredito, de lá, trouxe artigos, experiência, que eu quero estar trocando com todos vocês aqui da rede. Eu sou bacharel em ciências biológicas. Muitas vezes as pessoas me perguntam: nossa, mas você trabalha na área de saúde animal e é bióloga? Eu sou bióloga, mas acredito que eu seja veterinária de coração. Todos os trabalhos que eu faço, eles têm o know-how, né, de veterinários. Então, agradeço muito aos veterinários que trabalham comigo, o Shin, a Amanda Festa, são pessoas assim incríveis que eu aprendo muito com eles. Gostaria de colocar aqui
rapidamente, falando sobre os meus colaboradores. Eu acho que hoje a gente não consegue fazer pesquisa de qualidade, a gente não consegue fazer um bom trabalho sem ter os nossos colaboradores. Então, eu agradeço sempre o Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos, agradeço muito a Faculdade de Medicina de Botucatu, as pessoas que me receberam em Zagreb, tanto o professor Vladimir como o professor Peter. Agradeço todo o subsídio que eles deram para a minha pesquisa, para eu poder realizar minha pesquisa. Agradeço também a centros aqui do Brasil. Agradeço à Unicamp, à Universidade de São Paulo, ao Centro Nacional de Pesquisa e Energia de Materiais, ao Instituto Biológico, que tem uma equipe dentro da área animal muito grande e muito pronta em nos ajudar e nos atender. Agradeço à rede, que está me dando essa grande oportunidade de aprendizado profissional, pessoal, toda essa experiência que eu estou tendo na rede. Aqui tem uma fotinha, né, apresentando todo mundo do centro. Agradeço aos professores, ao Dr. Rui, ao Dr. Benedito Barveira, à professora Lucilene, por ter me dado toda essa oportunidade que eu tive, esses tempos, né, são muitos anos ali. Aqui eu coloquei rapidamente o site do CEVAP. O CEVAP, ele tem atualmente um museu, um serpentário, que é aberto à visitação de finais de semana também. Então, se um dia você estiver passando aqui por Botucatu, você pode estar passando no nosso serpentário, conhecendo um pouquinho mais da nossa pesquisa. Nós temos programas de pós-graduação que estão lá no site. Você pode estar olhando e se informando mais e trabalhando conosco, né? Quem sabe se isso for do seu interesse. Eu coloquei aqui também a revista que existe dentro do CEVAP, Journal of Venomic Animals and Toxin Including Tropical Disease. É uma revista que tem um grande impacto na área. Aconselho vocês a dar uma olhadinha no site, a dar uma observadinha em tudo que está acontecendo lá. Dentro da área veterinária, cada vez mais eles estão ganhando visibilidade. Então, acho bem interessante. Coloquei aqui também uma foto do grupo que eu trabalhei em Zagreb, são pessoas, assim, incríveis, eles me aceitaram de braços abertos, me deram grandes oportunidades lá. Coloquei aqui também o site deles, que vocês podem estar acessando e vendo tudo que é realizado lá. Eles ajudam você a desenhar um projeto, eles ajudam você a fazer isolamento de proteínas, identificação. É muito interessante, tem inúmeras possibilidades de trabalho. Aqui eu coloquei rapidamente um fluxograma. Nós estudamos, né, nós entramos dentro da área de investigação animal com o objetivo de, fazer uma transposição para investigação em humanos. Então, existe, assim, um grande objetivo, uma grande finalidade no nosso estudo. A investigação proteômica na saúde animal, ela teve um boom, um aumento recente. Então, há alguns anos atrás, nós tínhamos que utilizar dados da proteômica humana para se basear na proteômica animal, e existiam grandes dificuldades que foram transpostas ultimamente. Eu coloquei aqui rapidamente um fluxograma. Esse fluxograma, ele fala um pouquinho do que é a proteômica e aonde a proteômica está dentro do mundo de biologia molecular. Então, aqui nós podemos ver a genômica e do lado a proteômica. Então, o gene ele é transcrito em proteína. Então, é isso que a gente estuda, é isso que a gente observa. Nós observamos o proteoma de tecidos e fluidos biológicos. Atualmente, existem áreas dentro, né, que são áreas dentro da proteômica, novas dentro da área de investigação animal. Uma delas é a nutrigenômica e a farmacogenômica na área de investigação animal. Aconselho vocês a darem uma lida, darem uma observada, porque tem coisas muito interessantes dentro dessas novas áreas também. Mas hoje eu vou focar um pouco mais na proteômica. A proteômica, ela observa o proteoma. E como que pode ser definido o proteoma? Ele pode ser definido como um conjunto de todas as proteínas expressas em um tecido, célula ou sistema biológico em um dado momento. Sempre que eu falo essa frase, eu acabo colocando essa imagem. Porque nós discutimos muito que o proteoma nada mais é que uma foto de um momento.
a foto é de um dado momento. Então, por exemplo, ora eu posso alimentar demais um animal, como a gente pode ver aqui o desenho do Garfield, e ora, esse animal pode ser um animal de rua e ele pode não receber a quantidade necessária de nutrientes. Eles vão ter as mesmas proteínas existentes no seu organismo, no seu sangue? Sim, eles vão ter as mesmas proteínas existentes no seu organismo e no seu sangue, que são representadas por essas bolinhas, né? Que seriam a rosa, a azul e a amarela. Só que será que eles vão ter na mesma quantidade? Isso pode ser que não. Então, para isso, existe a proteômica quantitativa. Então, não necessariamente pode existir na mesma quantidade. Então, através dessa estratégia, utilizando o espectrômetro de massa, utilizando vários métodos de separação de amostra, de limpeza de amostra, nós podemos chegar nessa observação de vias metabólicas. Então, a gente pode ver se as vias, por mais que existam as mesmas proteínas nesses animais, né? Ora com uma alimentação exagerada, ora com déficit de nutrientes, a gente pode observar as mesmas proteínas, mas elas podem estar em quantidades diferentes e fazer com que vias diferentes sejam ativadas de formas diferentes. Então, isso é um grande objetivo hoje da proteômica, e também a gente vai falar mais para frente da observação de biomarcadores. Mas, por que se estudar proteômica animal? Aqui nós temos um artigo que eu achei muito interessante, que ele vai estudar o câncer. Ele estuda métodos de cirurgia, método de análise do câncer em animal, para mimetizar cirurgias que possam ser executadas em humanos. Então, isso, a gente pode observar que esse artigo ele é de 2007. Então, há anos, né, já se estão melhorando essas técnicas através do uso de animais. Aqui a gente tem gráficos nos quais nós podemos observar uma grande mudança e um grande aumento desses estudos. Os pontos positivos que podem ser ressaltados no uso dessa estratégia analítica promissora, quais são? Eu anotei aqui alguns para falar um a um. Se vocês tiverem dúvida, depois a gente pode discutir cada ponto. Mas o primeiro ponto seria a proteômica animal fornece informações valiosas sobre aspectos patológicos e clínicos de cada espécie. Então, por exemplo, existiam muitos estudos nos quais eles usavam diferentes regiões para fazer as análises. Então, era sangue, era um fluido biológico, e em todas essas regiões, esses animais tinham a mesma doença, mas não necessariamente eles apresentavam as mesmas vias metabólicas para aquela doença. Existiam algumas alterações. E os estudos nessa área são relevantes para se identificar a diferença dessas relações, as diferenças entre as espécies. Existe um estudo também que ele falava sobre diferenças na queratina da lã de ovelhas. Isso é importante, porque algumas dessas técnicas foram trazidas depois para estudo, por exemplo, da queratina do cabelo. Então, é muito importante o estudo e análise na proteômica animal. Um outro ponto que eu levantei é que a proteômica comparada permite evidenciar diferenças e semelhanças entre o proteoma de animais saudáveis e doentes. Esses dados obtidos ficam à disposição em bancos de dados. Então, seria mais ou menos assim. Existem doenças nas quais tanto o animal apresenta e também ela ocorre nos humanos. Então, eu estudar essa doença no animal, posteriormente, esses dados eles podem ser transpostos através de ferramentas de bioinformática para uma mimetização do que seria essa mesma doença, só que no humano. Existem também programas de bioinformática que traduzem essas análises também como se fosse in vitro. Então, você utiliza-se dessas análises para saber se você investe em projetos proteômicos nessa pergunta biológica.
Eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com bioinformata, que atualmente ele é professor na Universidade de Tóquio. E esse professor, ele conseguiu mimetizar inúmeros processos biológicos através de ferramentas de bioinformática. Então, no momento que eu consigo observar diferenças no meu animal doente e sadio, encontro proteínas alteradas, que poderiam ser os meus biomarcadores. Eu posso mimetizar isso através de ferramentas de bioinformática, se isso no humano ocorreria dessa forma ou não. Achei muito interessante, posso estar passando para vocês, se vocês tiverem interesse, esse contato. Vou clicar aqui rapidamente. O terceiro ponto seria que a proteômica experimental tem grandes vantagens. Por exemplo, você pode analisar uma mesma amostra em duplicata, triplicata, quadruplicata, não havendo a necessidade de se ter um grande número de animais. Então, a proteômica, ela... Letícia, desculpa te interromper, você parou de compartilhar sua tela? Eu não parei, pode ter acontecido alguma coisa aqui, um momentinho. Não, desculpe te interromper, porque a gente parou de ver seus slides, tá? Não, tá certo, Ju. Deixa eu achar aqui rapidinho. Eu não tô conseguindo, Ju, só ver as perguntas, se alguém tá fazendo pergunta. Não, fica tranquila que quando você fizer o seu intervalo, daqui a pouquinho, a gente já tem que fazer um primeiro intervalo. Então, quando você fizer, pode deixar que se as pessoas te perguntarem, eu te aviso. É porque como parou os slides, eu queria saber se realmente tinha parado, tá? É fechado, Ju, muito obrigada. Nada. Colocar aqui rapidinho. Então, um ponto que eu coloquei é que as amostras podem ser, né, analisadas em duplicata, quadruplicata, e isso é muito bem visto, principalmente fora do país. Eles têm, muitas vezes, na universidade, pouco espaço de experimentação animal. Então, é muito utilizado. Lá, eu vi eles trabalhando, assim, com inúmeras perguntas biológicas com N de 6 animais. Então, a gente vê um benefício muito grande da técnica, da utilização da técnica. Um outro ponto que eu coloquei é que a maioria dos estudos proteômicos são realizados com amostras não invasivas. Esse tipo de amostra é considerado como leite, saliva, urina ou amostras minimamente invasivas, que seria o caso de soro, plasma. Soro, plasma foram amostras que eu mais trabalhei, mas tive a oportunidade também de trabalhar com amostras de leite, de saliva e de urina. Por que é muito importante, na hora que você for realizar um estudo proteômico, você já saber que amostra você vai trabalhar? Porque cada amostra, ela vai possuir proteínas majoritárias que devem ser removidas. Então, o estudo proteômico, ele tem que ser bem desenhado, bem detalhado. Aconselho vocês que têm interesse em iniciar um estudo proteômico, né, como a gente estava conversando com o Ulisses no início, aconselho você a procurar um grupo que trabalha na área, que pode te passar experiência, né, de uso na técnica, experiência que eles têm com os equipamentos, existem vários tipos de equipamento, então tudo isso pode ser passado para você e você pode tirar de letra aí a utilização da técnica. Coloquei aqui também como ponto a seleção de amostra e preparação. Então, já falei um pouquinho no slide anterior, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com amostras, tanto de soro, de sangue de ratos, de cães, de gatos, de coelhos, de peixes, de aves, no caso, principalmente, nós trabalhamos com frango, trabalhei também com amostras de leite de porco, achei uma coisa assim bem diferente, mas eles têm perguntas biológicas muito ricas e muito interessantes com leite de porcos. Trabalhei com vacas e trabalhei com cabras. Então, assim, dentro do mundo de farm animal, nós temos inúmeras amostras e inúmeras perguntas biológicas que podem ser transpostas depois, posteriormente, para doenças humanas, então eles são considerados grandes modelos animais.
Lembra que eu tinha falado anteriormente de proteínas majoritárias? Principalmente, eu observei como proteínas majoritárias a albumina, imunoglobulina G, alfa-1 antitripsina, imunoglobulina A e a transferrina. Mas né, você faz um rápido levantamento na literatura, você consegue já ver qual que é a proteína majoritária da sua amostra. A gente até brincava, falava assim, alguém já quebrou a cabeça, vamos ler, vamos fazer uma revisão bibliográfica do tema, que a gente vai saber como transpor isso. E há inúmeras técnicas de remoção que podem ser utilizadas. Eu até trouxe aqui uma caixa, que é uma técnica na qual eu usei lá de remoção de proteínas. Então, existem colunas que você compra através de sites. O meu objetivo não foi fazer propaganda, o meu objetivo foi realmente mostrar que rapidamente você consegue comprar esse material, rapidamente você consegue ter à sua disposição para fazer a remoção de proteínas majoritárias. É necessário, muitas vezes, na proteômica, você fazer pilotos. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, olha, Letícia, eu tenho 1 mês para fazer proteômica, será que eu consigo? Muitas vezes, se a sua amostra não existir muitos dados na literatura, você tem que fazer pilotos, você tem que realizar testes, então você tem que ter um tempo hábil de utilização, um tempo hábil de coleta de amostra, de limpeza de amostra, tem todo um protocolo que deve ser executado. No CEVAP, nós damos cursos, o curso, hoje em dia, ele tem duração de 1 mês. Se alguém tiver interesse, eu posso passar o link do curso. A rede já chegou a divulgar o curso também. A gente tem 75% de aulas práticas. Então, lá a gente fala mais detalhadamente de todo esse procedimento, de todo esse processo. Uma técnica de remoção que eu tive maior afinidade foi a técnica de imunoafinidade, na qual eu tive que remover a albumina de amostras de soro. E nós conseguimos isso com brilhante sucesso. O paper já está praticamente finalizado, vai ser publicado em breve sobre a remoção de albumina. E nós fizemos um alinhamento de sequências de albumina humana, de albumina bovina e de búfalos. Nós analisamos que existia grande similaridade e nós utilizamos uma coluna de remoção por imunoafinidade. Essa coluna, ela era de humanos. Então, também a gente vai adaptando, né, para investigações de proteômica animal, protocolos de humanos. Eu tive também, em Zagreb, eu tive a oportunidade de adaptar protocolos que eram utilizados em sêmen, eu adaptei para utilização em soro. Então, existe aí um grande trabalho de vários pesquisadores químicos, principalmente na área, que nos auxilia nessa parte de preparação de amostra. Aqui, eu não sei se vai passar, mas é um vídeo rápido, no qual eu estou manipulando um equipamento, é um Acta 100, ele foi meu parceiro por um tempo, na remoção de proteína majoritária, no caso, albumina e imunoglobulinas, como eu falei anteriormente. Então, eu consegui fazer um grande grupo de amostras de animais, ora doentes, ora sadio, para observação proteômica. Para a realização de análises dentro do campo de sanidade animal, foi necessário a adaptação de muitos protocolos, como eu havia falado, e citei esse exemplo. Há muitas perguntas biológicas em que o fluxo é inverso. Uma delas, né, que no caso foi desenvolvida para animais, mas hoje é utilizada em humanos, amostras que têm predominância de queratina. Então, amostras de pele têm predominância de queratina, existem análises proteômicas que são feitas com cabelo, então existe grande predomínio de queratina. E existem protocolos, né, de animais foram adaptados e levados para o humano. Então, existe um fluxo inverso, né? Vocês poderiam me perguntar. Existe sim um fluxo inverso. São poucos os trabalhos de fluxo inverso? São poucos os trabalhos, mas eles existem. Tá aqui o trabalho, se alguém quiser depois
dar uma lida, dar uma olhada melhor se vocês se interessarem sobre essa hipótese do fluxo inverso. Então, segue aqui para vocês darem uma olhadinha depois. Mas a ciência veterinária tende a evoluir ainda muito mais, mas a gente não pode esquecer que dentro dos bancos de dados existem ainda sequências incompletas. E a gente vai parar as pesquisas em investigação animal porque existem sequências incompletas? Não, a gente não vai parar. A gente vai procurar sequências homólogas. Então, a gente vai conseguir fazer a nossa proteômica, buscar os nossos biomarcadores dentro da área de medicina veterinária. Uma das abordagens para você fazer proteômica hoje, né? Você não precisa pegar e levar a sua amostra diretamente para o equipamento de proteômica. Você pode fazer uma eletroforese bidimensional. Acredito que algumas pessoas que estão nos assistindo têm experiência, já viu eletroforese bidimensional. Então, essa é a carinha dela. A gente tem um gel de poliacrilamida, a gente coloca a nossa amostra e ela vai caminhar do ponto negativo para o ponto positivo. Eu estou explicando aqui de uma forma bem simples, porque quando eu conversei, né, com a Ju, conversei com o pessoal da rede, eu quero que vocês, assim, vejam a proteômica com bons olhos, vejam a proteômica de uma forma assim, nossa, eu quero fazer isso. E aí, acho que uma explicação mais profunda seria se vocês realmente toparem, aceitarem a nossa proposta de trabalhar com proteômica. Então, aqui, rapidamente, essa seria a cara da eletroforese unidimensional. Então, depois que eu aplico uma carga nessa minha amostra, ela vai se apresentar na forma de bandas. Eu posso ver quantos kilodaltons tem essa banda, e aí eu posso ter uma ideia de que proteína pode ser. Posso levar no espectrômetro de massa e ter certeza dessa minha proteína ou não. Aí você pode falar assim para mim, olha, Letícia, eu só posso fazer eletroforese unidimensional antes da espectrometria de massas? Não, você pode fazer também a eletroforese bidimensional. A eletroforese bidimensional, ela leva um pouquinho mais de tempo, mas ela tem uma observação um pouco diferenciada. Então, lá você lembra que você, na unidimensional, você viu as bandas? Aqui na bidimensional, você vê spots. Muitas vezes, eu peço para as pessoas fazerem um levantamento bibliográfico dentro da área de proteômica e elas falam, eu vejo a palavra spot. O que significa um spot? Então, um spot é o resultado da eletroforese bidimensional. Você pode cortar essas bolinhas, como vocês podem observar aqui embaixo. Vocês podem cortar elas e levar para a espectrometria de massa. Então, existe toda essa análise que você pode fazer antes, de fato, da espectrometria de massas. Você pode separar por carga, você pode separar por massa e depois levar a sua amostra para a espectrometria de massa. Letícia, a gente pode fazer um breve break aqui, que eu tenho algumas perguntas que já passaram por aqui. Com certeza, Ju. Então, vou fazer um questionamento aqui. O Robson está perguntando, está parabenizando você até o momento, e está perguntando se seu foco sempre foi proteômica ou se você também atuou com genômica. Meu foco sempre foi proteômica. Sempre foi proteômica. Admiro os trabalhos de genômica, acho que eles vêm só a agregar junto com os dados de proteômica, mas até o momento eu só tive a oportunidade de trabalhar com proteômica. E também tem uma outra questão aqui, que é sobre se o professor de bioinformática que você citou, que você colaborou, que está em Tóquio, é brasileiro. Sim, ele é brasileiro. É o Thiago, né? É o Thiago. Eu acho que, de repente, vocês depois podem trocar um pouquinho, né? Porque ele é um bioinformata, né? Com características um pouco diferentes, você falou, né? Nessa questão da pesquisa. Sim. Então, quem tiver interessado em conversar com a Letícia e com o Thiago, ele é uma pessoa bastante acessível, né, Letícia? Sim, o Thiago é super acessível e ele tem acesso, né, a programas
ele desenvolve programas, eu acho, muito robustos dentro da área de proteômica. Uhum. E muitas vezes a gente acaba não tendo acesso e tudo mais. Então, ele tem uma bagagem muito boa, ele explica muito bem, ele é claro, objetivo. Então, assim, indico muito o trabalho do Tiago. Estão pedindo o contato dele, mas aí eu vou pedir para vocês entrarem em contato com a gente, tá? Que a gente vai intermediar essa conexão, tá, Jaqueline? Então, eu vou colocar o e-mail da rede de pesquisadores aqui e com certeza a gente vai aproximar vocês via e-mail, quem tiver interessado, tá? Eu vou colocar também lá no Facebook nosso e-mail e quem tiver interessado em conversar um pouquinho sobre essa parte da bioinformática, mais nessa questão das programações, como a Letícia falou. Logo, logo a gente também vai ter na rede aqui um professor falando de bioinformática, mas logo a gente anuncia para vocês. Então, Letícia, para a gente finalizar essa primeira parte, né, que a gente está fazendo, se alguém tiver algum questionamento, gente, tá? Fiquem à vontade, tá? Eu vou fazer uma pergunta, tá, Letícia? Pode fazer. De todas essas amostras que você trabalhou, porque são várias fontes de amostra, né? A gente está pegando desde da parte inicial, você está indo bem devagarinho, contando agora como a gente vai fazer para identificar esse proteoma, né? E as diferenças e semelhanças entre eles. Estou correta? Sim, sim, Gil, é isso mesmo. Então, dessas amostras, que são amostras bastante interessantes, né? Não é muito comum a gente ver amostra com búfalos, né? Você trabalhou com coisas mais diferentes. E também você está trazendo essa questão dos animais de fazenda, né? De criação, né? Dessas, quais foram as amostras porque às vezes tem amostras mais difíceis de trabalhar, né? A separação não é tão simples e dentro da proteômica, uma boa amostra traz bons resultados e o preparo de amostras é delicado. Então, qual dessas você sentiu maior dificuldade ou teve mais tempo para otimizar um protocolo para essas amostras, assim, que você considerou mais complexo? Eu acho que a experiência com amostras de urina de animais doentes, eu tive um pouco mais de dificuldade de modificar protocolos. Então, muitas vezes o protocolo existia, mas existia para sangue. Na hora que você vai trabalhar com urina, ela é um pouco mais difícil de trabalhar. Lá também eu tive a oportunidade de trabalhar com exossomos e a gente extraía exossomos da urina. Eu também tive maior dificuldade com urina do que com sangue. E urina é uma amostra que a gente tem maior interesse porque ela é totalmente não invasiva. Eu acho que foi uma amostra que eu tive um pouco mais de dificuldade. Entendi. A que você acha que se deve a uma dificuldade numa amostra como essa, Letícia? Ela tem grande quantidade de ureia, é a proteína abundante dela. Na hora que você vai remover a ureia, você pode estar perdendo proteínas importantes. Então, você tem que fazer vários testes para ver qual concentração de reagentes você usa para não perder proteínas importantes naquela determinada amostra. Porque muitas vezes na urina, na hora que você acaba fazendo proteômica quantitativa. Então, você tem as mesmas proteínas existentes no animal doente e as mesmas proteínas existentes no animal sadio, mas existem quantidades diferentes. E eu trabalhei lá também com urina de cachorro, urina de gato. Então, é um animal que disponibiliza pouca amostra. É difícil você ter uma grande quantidade de amostra. Então, você trabalha com protocolos novos, você tem que remover a ureia, você não pode prejudicar perdendo proteínas de seu interesse. Então, muitos testes devem ser feitos. Eu cheguei a perder quase um mês fazendo testes para esse tipo de amostra, para ter a concentração correta, para a gente não perder, tirar a proteína majoritária, mas poder ter um número bom de proteínas minoritárias. Na verdade, você está procurando com esse estudo alvos moleculares, Letícia? Isso, seriam os biomarcadores. O que a gente
gostaria, né? Como que um trabalho de proteômica ele chega, possamos dizer, no seu auge? É você procurar esses alvos, você tendo os alvos, você faz a validação desses alvos. Então, eu até vou citar posteriormente que dentro da proteômica animal, a principal validação é o Western blot. Acho que muitas pessoas já ouviram falar e tudo mais, mas o principal desafio do Western blot dentro da proteômica animal é que você não tem anticorpos específicos, então você também tem que validar, né? Validar os anticorpos da validação. Então, são vários testes que você tem que fazer para encontrar o melhor anticorpo. Às vezes, não pode dar reação cruzada, então tem todo um protocolo a se seguir de validação desses biomarcadores. É muito interessante, eu acho assim, eu me apaixonei pela proteômica por mais das dificuldades existentes nas técnicas, principalmente na área de proteômica animal. Sempre é um desafio você estar na bancada e trabalhar com proteômica animal, mas acredito que é muito gratificante e convido a todos a enfrentar esse desafio. E muitos os grupos de proteômica, né? Tem grupos no Unicamp, tem grupos em Bauru, tem grupos em São Paulo, são grupos assim extremamente abertos à colaboração, extremamente eles ajudam você, te dão informação. Eu vou passar também no final da apresentação. Existem grupos no Facebook. Então, nós postamos em grupos perguntas, as pessoas ajudam a gente responder esses processos de dificuldade no meio dos protocolos. Eu só queria, depois, se você quiser compartilhar esses grupos com a gente, Letícia, a gente pode divulgar lá no seu webinar. Não sei se você tem aí, se você quiser procurar, contar para a gente. Mas, assim, estão perguntando aqui, a Nora Nathan está perguntando sobre o número de animais, né? Em que você baseou o N experimental? O N experimental a gente acaba fazendo via estatística, mas a gente está tendo uma diminuição muito grande, porque você utilizando um equipamento de boa resolução, você consegue diminuir o seu N e ter um resultado eficiente. Eu vi trabalhos serem publicados com N de 6 no mínimo, mas é feito em quadruplicata as análises. Então, assim, gera um grande conteúdo de dados, mas eles tinham 6 animais e conseguiram publicar em uma revista de grande impacto. Então, assim, o objetivo é melhorar a resolução dos equipamentos, melhorar as análises, você fazer várias vezes a análise e você comparar com esses dados através de bioinformática e não ter a necessidade de ter um N, por exemplo, de 50 animais. Então, a gente pode passar para a segunda etapa, Letícia, você tem mais 15 minutos, depois a gente termina mais com o pessoal perguntando novamente. Gostaria de dizer que agora me deu um pouco de nostalgia, porque na minha iniciação científica fiz muito bidimensional. Então, um beijo para o pessoal da Universidade Estadual do Norte Fluminense, onde eu me formei, e onde eu aprendi um pouquinho de proteômica alguns anos atrás. Na verdade, era um desafio fazer uma eletroforese bidimensional. Então, foi muito divertido depois aprender. Foi bom rever. Então, um abraço para todos lá e continua aí, Letícia. Que legal, que legal. Eu estou tentando falar assim de uma forma mais simples possível, né? A gente sabe que essas técnicas envolvem assim uma química muito forte, uma física muito forte, mas o meu objetivo aqui é até desmistificar um pouco isso, né? É fazer com que as pessoas venham se informar mais, que as pessoas queiram abraçar um pouco mais essa ideia. E a Devlin está falando que a proteômica é fantástica, eu concordo. Então, assim, está sendo muito legal rever tudo isso e aprender um pouquinho mais com você, Letícia. Pode agora a sua vez de novo. Muito obrigada, muito obrigada.
Então, eu coloquei aqui um pouquinho sobre a espectrometria de massas. Então, depois que você faz a coleta da sua amostra, depois que você faz a preparação da sua amostra, ora, você pode ter feito uma cromatografia de afinidade, aí você vai descobrir que a sua amostra tem muito sal, você tem que remover muito sal da sua amostra, ora, você vai descobrir que existe muita ureia na sua amostra, ou muita queratina. Depois que você faz todo aquele procedimento, que você descobre se você quer analisar por separação, por fracionamento, ou se você quer colocar a sua amostra intacta dentro da espectrometria, dentro do espectrômetro de massa. Depois que você fez todo um levantamento de literatura, decidiu todos os passos que você vai tomar, você vai de fato para a espectrometria de massa. Eu coloquei aqui rapidamente que é uma técnica analítica para identificação de compostos desconhecidos ou a quantificação de compostos conhecidos. Então, a gente tem a oportunidade de identificar compostos já conhecidos, mas existe na minha amostra ou não, né? Então, você tem a chance de observar isso. E quantificar compostos desconhecidos. Então, por exemplo, existe na identificação de... Eu acho que eu vou passar essa parte porque é um pouquinho complexa e eu estou tentando desmistificar um pouco a proteômica. Então, a espectrometria de massa, ela é um processo no qual ocorre o processo de ionização ou fragmentação, separação de íons e detecção para análise. Então, eu coloquei aqui um gráfico rapidamente, falando um pouquinho, né? Você injeta a sua amostra, vai para um sistema de introdução de amostra, existe uma fonte de ionização. Existem várias fontes de ionização disponíveis nos equipamentos que você pode estar utilizando. Vai existir, você introduzindo a amostra, uma análise de massa, um detector e um processamento de dados. Então, aqui rapidamente, né, o que seria realizado na sua amostra. Aqui a gente tem também um outro fluxograma. Então, aqui é um equipamento em tandem. Esse equipamento em tandem, ele está ligado a um HPLC. Então, a gente vai ver o quê? Que vai ter um maior fracionamento da amostra, possivelmente uma maior ionização, uma maior análise. Aqui, rapidamente, eu coloquei um desenho do que seria um detector. Esse é um tipo de equipamento chamado quadrupolo. Então, assim, eu vou tentar não entrar muito em detalhes nos nomes. A gente pode pensar numa próxima apresentação, no qual, se vocês tiverem interesse, a gente entra em detalhes sobre o equipamento e sobre algumas técnicas. Mas aqui é só para a gente ver que eu posso colocar o meu equipamento de uma forma que eu analise apenas a cor rosa ou apenas a cor vermelha. Isso é muito interessante. Na hora que você estiver lendo um paper ou fazendo um levantamento de literatura, você vai ver que isso existe e que você pode utilizar isso para sua amostra. Aqui eu coloquei rapidamente um eletrospray. Então, é uma forma de ionização de amostra. Então, a gente tem, você coloca a sua amostra, a gente tem um espaço bem pequenininho e ali tem o vácuo e aí ele solta a sua amostra dentro do equipamento na forma de um spray. O resultado, ele sai na forma de um cromatograma. Cada ponto do cromatograma possui um espectro único. Aí eu coloquei um desenho aqui para a gente entender rapidamente. Esse espectro, ele vai ser dado através de intensidade de massa-carga. Então, a gente pode ver, eu vou ver lá, vocês conseguem observar aqui que nós temos o 18. o que é 18? 18 kilodaltons. E o que é? É a fórmula da água. Se eu tiver 46 kilodaltons, o que pode ser, né? É o metanol. Então, assim, o equipamento, através de softwares de bioinformática, ele vai identificando o que você está colocando lá. Então, cada gotinha daquele eletrospray que eu passei anteriormente, cada gotinha, ele vai ter uma massa-carga, ele vai ter uma leitura, ele vai ter um espectro e ele vai dar uma proteína no final. É um pouquinho diferente, é um pouquinho complexo, mas a gente está aqui para explicar tudo isso, para entender melhor, ou para passar para vocês grupos de pesquisa que podem estar te auxiliando na sua amostra, na sua análise.
O que muda, na verdade, para cada equipamento é a resolução. Eu coloquei uma figura aí para a gente entender o que seria a resolução. Então, a gente tem equipamentos que eles conseguem. Lembra que eu falei que eu coloco uma amostra complexa? Então, tem equipamentos que eles vão ver, olha, eu acho que é uma árvore. Eu acho que é uma ponte vermelha. E equipamentos que vão dar uma resolução muito maior. Então, você vai ter certeza que é uma árvore, é uma ponte vermelha. Então, aqui é só um exemplo, mas existem outras variâncias, né, que existem dentro de cada equipamento. Mas como é uma aula rápida, uma apresentação rápida, eu escolhi principalmente a resolução. As pessoas falam, olha, Letícia, o que pode dar errado na minha análise? Se você não fizer um levantamento bibliográfico com antecedência, se você não tomar alguns cuidados, você pode ter problemas na sua análise. Mas os grupos estão para te apoiar, para auxiliar e para fazer com que você entenda a composição da sua amostra. Se der tudo certo, você vai ter uma tabela de proteínas, como nós temos aqui. Então, a gente pode ter números de spots, nós podemos ter a sequência. Então, existem vários dados que você vai obtendo e vai criando a sua tabela de análise. Essa tabela vai ser levada a softwares de bioinformática e você vai poder ter as suas vias de sinalização. Então, eu estou estudando uma doença. Qual via de sinalização ela realmente faz parte? Ela faz uma via de sinalização importante, né? Vai trazer um prejuízo grande ao animal. Eu estudei por muito tempo uma doença em búfalos que se chama teileriose. Ela traz anemia para o animal. O animal não vai falecer, mas ele vai ter grandes prejuízos, como uma anemia severa. Essas listas, então, elas nos ajudam a identificar vias de sinalização e comparar resultados de diferentes espécies. Então, se eu quiser cruzar com um banco de dados, ora, eu vejo que a minha amostra, na verdade, pode ser a presença de micro-organismos, então eu posso descobrir que micro-organismo é esse que faz parte da minha amostra. Então, a proteômica animal, ela vem nos ajudar em questões de pesquisa de proteômica humana, ela é promissora e atualmente se fala muito em transferência horizontal do conhecimento. Então, ora eu pego uma técnica em humano e levo para animal, e ora eu pego uma técnica animal e posso levar para utilização em humanos. Eu coloquei aqui rapidamente que o repositório de dados para animais, eles estão sendo modificados e ampliados. Então, isso é uma coisa, assim, muito positiva que ocorreu atualmente. Eu coloquei aqui uma tabela para a gente dar uma olhadinha. Então, a gente vê que dentro dos repositórios há uma grande quantidade de informações de humanos e pouca quantidade de informação de animais, mas isso está mudando. E muitos estudos estão vindo para alavancar isso. Um lugar de muito acesso de dados de proteômica animal é o Proteome Exchange. Coloquei aqui se vocês quiserem dar uma olhadinha. É muito fácil de baixar na internet, muito fácil de olhar, muito fácil de entender o procedimento de análise. Um dos repositórios mais utilizados para dados animais é o Peptide Atlas. Então, é uma base de dados também que, se você for trabalhar com proteômica animal, você pode estar usando. O Peptide Atlas, hoje em dia, ele tem uma interface que eu achei muito interessante, que é o Pig Peptide Atlas. Então, se você tem dados de suínos, você pode estar colocando diretamente no repositório de suínos. Então, ele fica muito mais fácil acesso para as pessoas utilizarem e fica dividido. O Peptide Atlas, o Pig foi o primeiro que foi feito, posteriormente foi feito um Peptide Atlas de equinos. Por que se estudar equinos? No caso, existem animais que são utilizados para corrida. Então, por exemplo, eu tenho um animal de corrida, quando que eu posso colocar ele na corrida de novo? Então, quando que as proteínas dele voltam a ser similares a tipo um animal controle que não correu? Para isso é utilizado proteômica hoje. Então, é muito interessante essas bases de dados. Pretendemos criar o COL Peptide Atlas, então, posteriormente vamos ter de vacas, espero em breve ter de búfalos, e está contribuindo para os bancos de dados.
Aqui eu falo um pouco da validação e da principal validação utilizada para proteômica animal, que é o Western blot. Então, o Western blot é uma técnica que ela possui várias etapas, você não consegue fazer em um único dia, você tem que se preparar para fazer. A base dela é eletroforese, pode ser bidimensional ou unidimensional. Muitas vezes é utilizada a unidimensional devido à sua praticidade. Posteriormente é feita uma transferência para uma membrana de nitrocelulose, é realizado um bloqueio nessa membrana e você faz a adição de anticorpos específicos. Lembrando que, para a proteômica animal, muitas vezes você tem que se virar nos 30, porque você não tem a possibilidade da utilização do anticorpo do seu animal, dependendo da sua pergunta biológica. Mas testes podem ser feitos e você consegue fazer sim. Aqui eu coloquei um breve esquema, né, do que seria o Western blot e que a gente realiza uma detecção de colorimetria ou quimioiluminescência. Aqui eu coloquei uma breve ilustração do que seria o que eu vejo no Western blot. Então, é essa imagem do que a gente vê no Western blot. Aqui eu coloquei alguns estudos para quem quiser depois dar uma olhadinha em estudo por estudo, o que é feito de validação, o que a gente tem até hoje. Então, a gente tem aqui várias doenças no qual o diagnóstico principal ou a identificação principal é por validação de Western blot. Então, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, tá aqui, se alguém quiser dar uma olhada, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para a gente, mas aqui existem alguns protocolos disponíveis. Aqui eu coloquei um estudo que eu achei muito interessante, é um estudo que é de mastite. Então, a mastite é uma doença que dá no teto de vacas, principalmente vacas que são utilizadas para leite, né, na obtenção do leite. Então, de você colocar, né, o equipamento, né, de tirar o leite, você coloca e o que acontece, né? Muitas vezes passa de uma vaca para vaca, alguma tem infecção e acaba passando o Streptococcus. Então, esse trabalho, ele analisou vários leites e eles observaram que essas vacas que possuíam Streptococcus, elas tinham a aptoglobina aumentada e a amiloide sérica A. Então, elas foram consideradas biomarcadores para essa enfermidade, que é a mastite. Então, aqui a gente tem um estudo que eu acho, assim, muito interessante da área. Posteriormente, nós também temos um estudo que é feito com salmão. Então, é um peixe, né, de grande comercialização, que ele possui uma proteína, quando ele tem uma determinada doença viral, que é a vírus alfa-salmonídeo. E conforme ele é observado em semanas, esse vírus no animal, ele possui uma diferente detecção através de Western blot. Então, eles sabem se está na primeira semana de doença, se está na segunda semana de doença, através de Western blot. E foi, assim, ferramentas proteômicas que fizeram com que eles chegassem até essa observação. Hoje em dia também há aplicações comparadas utilizadas em cão. Então, se você entrar no PubMed e colocar algumas dessas palavras-chave, você vai encontrar 340 mil artigos. Então, a gente tem muito artigo que observa a proteômica, né? Tem uma investigação proteômica em cães. Eles compartilham semelhanças anatômicas e fisiológicas com os humanos, e ele é utilizado principalmente, né, a justificação de muitos desses autores é que eles vivem no mesmo ambiente que seus donos. Então, existe ali uma troca, muitas vezes, de... não troca de doença, né? Não seria esse o termo. Mas tem a mesma fisiologia, tá podendo adquirir a mesma doença. Uma das principais doenças analisadas é o câncer, posteriormente são doenças cardíacas, doenças renais e até estudos de obesidade, estão ganhando assim muita visibilidade. Aqui eu coloquei um estudo de doenças cardiovasculares, que é muito lido, é um review,
que utiliza-se cães. Então, aqui você pode ter, assim, uma ideia de tudo que é feito dentro dessa área. A identificação de biomarcadores relacionados a doenças, eles já forneceram ferramentas de estudo na área de diagnóstico, busca de potenciais alvos, que é como a gente estava conversando anteriormente, até para o desenvolvimento de drogas, podendo ter candidatos à vacina. Então, assim, grandes estudos são feitos hoje em animais que podem ser transpostos para humanos. Então, na doença cardiovascular se estuda muito em cachorro, mas a progressão da doença é estudada em gatos. E se tem, assim, ideia de como fazer estratégias terapêuticas nessa determinada doença, nessa determinada observação. Eu coloquei aqui também um estudo de biomarcadores de bem-estar e estresse. Então, um estudo de estresse em animal futuramente pode ser transposto para um estudo em humanos. Já se tem estudos de estresse animal em bovinos, suínos, pequenos ruminantes, aves e peixes. Então, a gente está cada vez mais aí progredindo dentro do estudo de bem-estar em animais. Aqui eu coloquei um estudo sobre proteína de fase aguda em ruminantes. Então, se viu principalmente que a aptoglobina é uma proteína, assim, muito importante dentro de estudos em ruminantes. Então, assim, a maioria das doenças, ela aparece com a aptoglobina alterada, mas mesmo assim, a aptoglobina, por exemplo, no sangue, é uma proteína majoritária. Então, mesmo assim, a gente tem que lidar, né? Uma proteína majoritária é uma proteína biomarcadora. É muito interessante isso, e a gente vai observando em muitos estudos de ruminante, isso aconteceu no meu estudo também. Então, ora a gente analisa com a proteína majoritária e ora a gente pode analisar com a remoção da proteína majoritária. Isso é muito interessante e é aplicado a aplicações comparativas posteriormente em humanos. Aqui eu coloquei um estudo que fala um pouquinho, ele é um review, então, assim, muitos reviews nessa área são importantes para você saber como proceder, para você ver como que você vai começar seu estudo. Então, eu coloquei aí vários que são, assim, indicadores para quem quer começar na área. Coloquei esse livro também, eu tive a oportunidade de ganhar esse livro, eu acho ele muito importante na área de proteômica animal. Tive a oportunidade, eu acho assim, extrema oportunidade, de conhecer os autores desse livro, que é o André Almeida, a Ingrid Miller e o David Eckerson. São pessoas, assim, incríveis na área, super dispostas a tirar dúvidas, a tipo, quero iniciar nessa área. Essas pessoas são muito queridas, muito fácil acesso e indico muito eles. Aqui, tanto, né, que eu tive a oportunidade de participar de um review, esse é um viewpoint no qual eu escrevi junto com um grupo de pesquisa de Zagreb, então tá todos aí, todo mundo, eu Letícia, pode falar, Ju. só um minutinho, eu acho que o seu áudio está falhando um pouquinho. Vocês estão ouvindo o áudio melhor aí? Alô? É só para mim que o áudio dela tá ok para vocês? Fala de novo, Letícia. Agora voltou, né? Agora tá ok o áudio para vocês? Ótimo, perfeito. Pode voltar. Aí tá ok. Desculpa novamente, Letícia. Imagina, Ju, pode interromper, gente, por favor. Então, esse é o review, né, que eu estava comentando, né, que eu fiz com o pessoal lá de Zagreb, da Universidade de Medicina Veterinária. É um review, assim, todos contribuíram, todos participaram, foi muito gratificante eu ter essa oportunidade de participação nesse review. Então, assim, eu indico também a leitura para quem quer ingressar na proteômica animal, para quem quer entender um pouquinho mais. Esses reviews que eu estou passando dão uma base muito boa, de tipo, que protocolo que eu inicio, que teste que eu posso iniciar, que equipamento que eu preciso. Eu preciso de um equipamento muito bom, eu preciso de um equipamento médio, como que eu posso proceder para iniciar os meus testes, para iniciar minhas amostras.
Eu falei do Viewpoint, né, que foi um review que eu fiz, mas junto com a equipe de trabalho de Zagreb, mas aqui eu coloco também um trabalho que eu realizei com o meu grupo de pesquisa aqui do Brasil, com o Centro de Estudos de Venenos de Animais Peçonhentos. O centro, ele tem alguns produtos patenteados, um dele é o selante de fibrina. O selante de fibrina, ele é um dos compostos dele, é o crio precipitado de búfalo. Então, foram inúmeros testes, inúmeros análises para eles chegarem nessa composição. Agradeço muito a confiança que eles tiveram em me colocar num braço do projeto, né, numa parte do projeto, que seria eu analisar a sanidade dos búfalos, né, que estão, assim, impecáveis, mas me renderam muitos projetos. Um deles foi um que eu publiquei no ano passado, na Proteomics Clinical Application, graças a ajuda, o subsídio, a colaboração deles, da minha orientadora, Lucilene de Lazario dos Santos. Então, nós conseguimos, com proteômica animal, a capa de uma revista de grande impacto de aplicação, graças a todo esse subsídio de todas essas pessoas. Então, aqui eu coloquei rapidinho, assim, falando um pouquinho da composição do selante. Então, é uma serinoprotease do veneno de serpente, juntamente com o crio precipitado de sangue de búfalos. E aí, na hora que você junta, né, todo os componentes que vêm do selante, ele vira como se fosse uma cola. Essa cola, atualmente, né, eu falei que eu participo de um braço desse projeto, existem inúmeros pesquisadores, assim, de nome, de renome, inúmeros bolsistas muito capacitados que trabalham com selante, e existem já estudos já publicados que obteve ótimo resultado em tumores de pele, então na remoção de tumores de pele, na implantação de nervos, como scaffold em células-tronco e em úlceras venosas. Os trabalhos de úlcera venosa vão ser publicados em breve, já estão, assim, saindo do forno, e nós temos, assim, excelentes resultados. Eles têm a patente, né, do selante, e é, assim, um trabalho muito bonito. Acredito até que a gente pode um dia convidá-los, né, para participar de um webinar, para eles poderem falar melhor dos resultados obtidos no selante. Aqui eu coloquei, assim, muito pouco, e acredito que eles têm uma bagagem, assim, excelente para estar falando, assim, onde eles querem chegar, resultados de inúmeras pesquisas e tudo mais. Mas eu coloquei aqui um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do review que eu fiz com o meu grupo de pesquisa aqui, sobre as aplicações do selante. Então, coloquei aí também como leituras para quem quer talvez entrar no nosso grupo, quer participar de nossos cursos. Então, aí é uma leitura muito legal para você ver se lhe interessa ou não. Coloquei aqui no final alguns pontos de divulgação que eu acho interessante. Então, aqui é um grupo de proteômica que existe no Facebook, que é o Espectrometria de Massas é Massa. É um nome, assim, bem convidativo. Gosto muito das pessoas que participam desse grupo, são pessoas, assim, muito abertas. A gente está com um projeto de estar colocando nesse grupo vários cases, então, assim, são perguntas, praticamente perguntas de concurso, que a gente vai bolando, vai montando, vai estudando junto. Então, existe uma troca muito grande nesse grupo, e eu indico, assim, super. Se você quer ter contato com um professor, se você quer saber de possíveis bolsas, voluntariados, eu indico esse grupo de pesquisa, que é o Proteômica e Espectrometria de Massas Brasil. Inúmeros professores, assim, qualidade de trabalho incrível estão nesse grupo. Então, assim, é muito legal. Eu deixo aqui como contato. Eu acho que essa apresentação, na verdade, o maior objetivo é a gente entrar em contato, é a gente se conectar e a gente ter objetivos em comum. Coloquei aqui rapidamente um pouquinho da minha vivência dentro da academia. Eu tive a oportunidade de ministrar muitas palestras, tive a oportunidade de ir para congressos, conhecer pessoas,
fazer estágios, fazer um networking. Tive a oportunidade de escrever um texto para a Unesp, motivador. Eu acho que a gente está dentro da academia, a gente sabe hoje das dificuldades de se estar na academia, mas eu acho que a gente tem que incentivar, a gente tem que mostrar por que a gente está aqui, mostrar o nosso trabalho, a qualidade do nosso trabalho. Então, eu deixo aqui esse incentivo. Eu tive a oportunidade de ir para a Croácia, foi assim uma experiência incrível. Trabalhar com grupos diferentes é incrível. Eu acredito que assim até as minhas idas para São Paulo no Instituto Biológico eu consigo aprender muito, absorver muito. Agradeço todas essas oportunidades que eu tive dentro da proteômica com investigação em proteoma animal. Só tive assim grandes experiências. E aí eu agradeço a todos de estarem participando aqui, de terem me ouvido. Espero poder esclarecer dúvidas que possam surgir. Espero poder ter uma oportunidade de falar um pouquinho mais sobre as técnicas, falar um pouquinho mais sobre os equipamentos, o que vocês tiverem vontade de saber. A gente só tem a agradecer, Letícia. Primeiro, eu queria pedir um favor de você parar de compartilhar a tela, que assim a gente consegue te ver melhor. Fechado. Tem algumas perguntas aqui e, obviamente, na verdade, quando a rede começou, a gente teve uma demanda importante de veterinários querendo que a gente falasse um pouco sobre veterinária aqui. E eu estava sempre buscando coisas que a gente pudesse trazer. Então, além de você, esse mês, a gente tem uma outra pessoa que vai falar sobre essa questão que você falou de saúde no reino animal, né? Vai ser a Isabelle Tanjoni. Então, vocês estão convidados, eu coloquei o link aí. Assim como a Letícia, ela também tem feito um trabalho incrível. Então, já aproveitando que vocês estão aqui, trazer vocês para esse tema também. Vai ser no final do mês, então tem todas as informações aí. Tem mais algumas coisas que tem perguntas aqui, né? Algumas questões para você, Letícia. Várias pessoas dizendo que recomendam um curso. A Jaqueline falando que já fez o curso e recomenda. E tem uma questão aqui de um colega veterinário. Você não é veterinária, mas eu acho que você tem muitos colegas veterinários, não? É necessário. Ele está dizendo que amou a apresentação e que não conhecia proteômica, mas que ele já vinha observando uma correlação com a pesquisa dele, que é a avaliação de contaminação e intoxicação por metais pesados. Então, ele queria saber se teria alguma correlação da proteômica com a presença de metais pesados e a possibilidade de realização em cabelo, por exemplo, né, já que é uma amostra para histórico de intoxicação. E parabenizando, ele disse que parece uma dúvida boba, mas que surgiu essas possibilidades na cabeça dele. Não, tem sim. Existem protocolos de análise, eu posso estar conversando com ele, falando com ele. Lembra que eu comentei que começou com ovelhas, né? Que eles queriam saber a diferença da lã em determinadas regiões. Então, eles iniciaram protocolos de trabalhar com amostras com grande quantidade de queratina. Então, nossa, totalmente aberto. A questão dele é super importante. Existia, assim, grande dificuldade em trabalhar com esse tipo de amostra, e hoje até dentro da proteômica animal a gente já tem formas de transpor isso aí, de conseguir trabalhar com esse tipo de amostra. Achei super válida a pergunta dele, e eu tenho sim ideias e soluções para ajudá-lo. Então, Fábio, estamos conectados. Quando precisar, manda um e-mail para a gente. A Letícia está aqui com a gente também, vai ter os contatos dela. E uma outra coisa, Letícia, para ver se você pode disponibilizar todos os links da sua apresentação, que aí a gente vai colocar tanto lá no Facebook, onde está disponível o vídeo, né? Quanto também no YouTube, quando a gente for compartilhar o vídeo no YouTube, né? Que eu acho que tem referências bastante interessantes para quem quer começar a aprender um pouquinho mais da área.
E tem muita gente aqui parabenizando o Ulisses, falando que gostou das técnicas e saber sobre a aplicação dos biomarcadores, né? E parece que tem alguém que já usou o selante. O selante já está em uso, Letícia? Então, ele está disponível para pesquisa, né? No primeiro momento, ele está disponível para pesquisa. Certo, entendi. E aí, eu acho que alguém aqui já parece que já deve ter pesquisado. Acho que a Cláudia pode ter trabalhado. Tem o Guilherme Barbosa, que está com a gente aqui contando, que é a Suzana, uma outra pessoa que está acompanhando a rede. Eu pedi mais detalhes, mas ainda não tive. Então, Suzana, Guilherme, depois, se vocês quiserem compartilhar com a gente. Compartilhei. Ela usou na pesquisa. Legal. Então, acho que é muito legal ver pessoas assim, né? A gente está encontrando outras pessoas que a gente está se conectando nas áreas, né? E essa é uma das coisas que a rede se propôs a fazer, conectar pesquisadores, sociedade, empresas que tenham possibilidade de ampliar, potencializar esse conhecimento que está sendo gerado, né? E ampliar as possibilidades de aplicação desse conhecimento, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tem mais perguntas? Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente está à disposição. O pessoal do Facebook também está gostando. O Guilherme está me falando que a Suzana usou na pesquisa no laboratório do Alexandre Oliveira, da Unicamp. Sim. Ai, nossa, que legal, que legal. Isso, ele estava aqui com a gente ontem. Gigante. Eles são muito fera no que eles fazem. Parabéns. Então, aí tá todo mundo, Ana Paula, Oi, Ana Paula, bom te ver aqui de novo. Todo mundo parabenizando. Então, para vocês que querem acompanhar a gente na rede de pesquisadores, a gente espera. Foi lindo o webinário, Letícia, a gente tem só a agradecer. A sua orientadora, sou orgulho, né, Lucilene? Está aqui falando, orgulho. E ela está informando para a gente que o selante está disponível para testes em humanos para tratamento de úlceras de pernas, né? Então, ela disse que já está em utilização para testes clínicos, né, Lucilene? Já está na fase de testes clínicos para humanos, sim. Legal, bacana. A Isabelle também está aqui, a nossa webinarista do final do mês, né? Como eu falei, a Isabelle vai estar com a gente no dia 28 de agosto, falando sobre câncer no reino animal. Então, no webinário que a gente vai fazer com a Isabelle, a gente vai conversar sobre similaridades e diferenças entre a suscetibilidade e resistência aos diversos tipos de câncer no reino animal e como eles podem auxiliar nessa descoberta, né, de terapias que podem beneficiar humanos e também os próprios animais, como a gente estava conversando com a Letícia, né? Então, a Isabelle está aqui mandando parabéns para você, Letícia, e por explicar a importância da proteômica e mostrar isso através de vários exemplos, né? Ai, nossa, para mim é incrível estar aqui, estou adorando que vocês estão adorando, estão dando todo esse feedback, estou muito feliz e com certeza vou estar no webinar dela. Aqui, na verdade, a Lucilene está me orientando mais diretamente sobre o selante, que está na fase 3 da pesquisa clínica em humanos. Então, muito legal, parabéns, viu, Lucilene, pelo trabalho, parabéns, Letícia, a vocês e ao grupo de vocês, né? Há poucos dias atrás, a gente estava aqui naquela campanha Minha Pesquisa CAPES, né? Depois daquele susto, enfim, às vezes é tão complicado, mas é tão bom que a gente pode ver tanta coisa interessante, boa, aplicada e de uma importância ímpar, né? Que assim, a gente, como a Academia Brasileira e vários outros estão falando, né? Ciência é investimento, ciência, educação é investimento, a gente está aqui investindo também contar para as pessoas o que de tanto importante a gente vê, por que a gente é tão apaixonado, né? Por ciência, por educação, então compartilhar com vocês um pouco dessa paixão é legal. Eu estou emocionada de novo e assim, eu acho que estamos juntos nessa luta e conta com a gente, com a rede, todos vocês, a gente está à disposição.
Ju, eu acho que a gente tem que chamar um pesquisador para falar do selante, né? Acho que a gente poderia programar isso com o pessoal, acho que vai ser muito válido eles falarem, né, que pé que tá a aplicabilidade disso. Eu acho que vai ser muito a continuação, né, do que eu coloquei aqui. Claro, a gente está à disposição mesmo, né? Então, as pessoas estão em dúvida de como a gente vai fazer essa divulgação. Primeiro, a rede está aberta, a gente está aguardando. Aqui, como a gente coloca lá na hora do cadastro de vocês como integrantes, o integrante pode indicar webinaristas, pode contar para a gente um pouquinho do que está fazendo. A gente vai, com a ajuda e colaboração de várias pessoas, incluindo a Letícia, a gente está criando a Liga de Integrantes, então a rede, integrantes da rede, pensando para a rede, né? Então, é isso que sempre a gente quis fazer, e agora, com o interesse de mais pessoas em colaborar, né? A gente consegue essa estrutura, então vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail, né? A gente vai começar essa dinâmica. A gente tem o Guilherme Dognani, o Robson Soares e o Guilherme, um outro Guilherme que está chegando agora, o Guilherme Lopes. Então, a gente está realmente tentando estruturar a rede ainda mais para ela ser mais dinâmica e interativa, e vocês terem cada vez mais voz aqui. A rede é de vocês, assim. Eu só fico aqui fazendo essa organização para que a gente tenha cada dia uma conversa mais interessante que a outra. É um sonho ter pessoas aqui que queiram compartilhar e falar sobre ciência, assim, né? Então, a Viviane está perguntando sobre onde vai ficar disponível, né, esse nosso papo. Então, para todos que estão nos ouvindo, esse vídeo fica disponível no Facebook, né? E também a gente divulga depois no YouTube, né? No nosso canal do YouTube. A gente tem vários webinários de lá, todos que a gente já fez, né? Vou passar para vocês aqui o YouTube da rede e, novamente, como vocês podem se cadastrar, caso queiram. Será um prazer ter vocês com a gente, e logo a gente vai começar a se comunicar um pouco mais com vocês para falar sobre isso, né, Letícia? Sim, sim, vai ser muito, muito gratificante. Para mim é muito gratificante fazer parte dos integrantes, fazer parte da rede, poder ouvir os integrantes também é muito gratificante. Acredito que para o Robson e para o Guilherme e para o novo Guilherme também. E estamos aqui para trabalhar, para agregar, e convidamos a todos também a participar. Eu acho que é uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal muito grande. Eu acho que a gente se unindo, né, a gente consegue ir mais longe. E aí eu queria me despedir de vocês, agradecer mais uma vez. Caso alguém queira ainda falar alguma coisa, se não, o Enildo está falando que a rede cresce sem parar. Na verdade, a gente cresce porque vocês crescem, né? Então, assim, a gente cresce por vocês. E assim, a gente ouve realmente o que vocês gostariam. Então, estava devendo a parte animal e a veterinária. Eu estou tentando compensar com a Letícia, com a Isabela, que eu acho que são pessoas que representam muito bem, e eu aguardo outros veterinários e outras pessoas que trabalham com saúde animal ou com animais, né? E aí não necessariamente só saúde, né? Então, estamos aqui abertos a todas as sugestões de vocês. A gente vai ter o próximo webinário na quinta-feira. Eu acho que pode ser um webinário bastante interessante para todos nós, porque fala de comunicação, né? Eu vou divulgar aqui para vocês, aproveitando que a Letícia é integrante, ela quer saber também de tudo, né, Letícia? Muito, muito. Divulgação Então, pode falar. Divulgação científica é muito importante, muito, não tem como questionar. Assim, o nosso próximo webinar é sobre narrativas visuais, né? Então, tá aqui o link, eu vou colocar também para quem está ouvindo a gente lá no Facebook. A Paula é incrível, assim, depois que a gente ouve ela falar em um pouquinho das dicas que ela dá, né?
a gente vê tudo diferente, assim. Depois que eu conversei com ela, eu queria transformar todas as minhas apresentações no dia seguinte, né? Então, eu acho que para quem quer se comunicar, quem gosta de se comunicar, e todos nós, na verdade, precisamos nos comunicar, né, de diferentes formas, talvez ela possa ter dicas bastante interessantes. Então, caso vocês queiram se inscrever, a última notícia é que esses webinários, como a gente voltamos com as certificações, né? Então, quem participou aqui na sala de webinar, pelo Facebook, a gente não pode certificar, né? Fica complicado saber quem acompanhou, enfim, é mais difícil. Aqui dentro a gente tem um registro, tanto de vocês participando quanto do tempo de participação. Então, a todos que participaram de mais de 65% dessa nossa conversa, a gente vai encaminhar certificados no máximo em 30 dias. Tá bem? Então, era isso. Letícia, mais alguma coisa? Se alguém quiser o contato, né, de todos esses pesquisadores que eu comentei, se alguém quiser vir nos visitar, o convite está totalmente aberto, vir conhecer o Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos aqui em Botucatu, quer conhecer um pouquinho da Faculdade de Medicina, totalmente aberto, só entrar em contato. Eu quero ir. Tem que vir, Ju. Então tá, gente. Um abraço para vocês. Tchau, pessoal do Facebook. Até a próxima. Foi mais uma vez muito legal estar aqui. Guilherme, Suzana e todo mundo, Isabelle, todo mundo que está pelo Facebook com a gente, acompanhando. Eu agradeço, Enildo. Eu realmente agradeço a participação de vocês e nos vemos na quinta-feira. Nos falamos na quinta-feira, tá? Que bom, Cláudia. Volta sempre, tá? A gente vai estar aqui à disposição. Tchau, tchau, gente. Eu vou encerrar o Facebook.